Tirar férias, viajar e levar o bichinho de estimação junto já é comum em vários países. Mas nas viagens ao exterior é preciso apresentar um certificado zoossanitário internacional. O documento, gratuito, certifica a saúde do animal e impede que o país de destino receba com o visitante doenças já exterminadas, como a raiva. E quem embarca sem este certificado corre o risco de ter o bichinho deportado. Veja na reportagem de Letícia Lagoa qual é o entendimento da justiça em casos como este. Já imaginou viajar de avião ao lado de 80 falcões? Essas imagens correram o mundo no início do ano. Um príncipe da Arábia Saudita comprou assentos para todos os bichos de estimação dele. Algumas companhias aéreas permitem o transporte dessas aves, mas por aqui é mais comum encontrarmos gatos ou cães. Sasha já está acostumada a essa rotina. Há 4 anos, a Shih Tzu viaja entre o Canadá e o Brasil para acompanhar a dona. Uma viagem que dura cerca de 10 horas. Dorme o tempo todo. Nunca acordou, nunca latiu, nunca fez xixi, nunca fez nada. Sempre foi um anjinho. Minha filha é um anjinho. Mas para não desgrudar do bichinho numa viagem, o preço pode ser alto. Em voos internacionais, as companhias aéreas chegam a cobrar entre 2 e 5 mil reais, dependendo da raça, do destino e data. Além disso, os países têm exigências diferentes. Alguns até proíbem a entrada. Os critérios são tantos que há empresas especializadas só nessa logística. O mesmo certificado zoossanitário internacional ou certificado veterinário internacional, ele atendia quase todos os países. Hoje em dia, não. Há modelos específicos, modelos acordados entre os governos para que este pet possa sair do Brasil e chegar no Japão, na África do Sul, em Moçambique ou até mesmo nos Estados Unidos. No Aeroporto Internacional de São Paulo, no ano passado, mais de 6 mil animais domésticos viajaram de avião. O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional de Guarulhos, responsável por este controle, é o maior posto de emissão do certificado zoossanitário do Brasil. Por dia, são emitidos cerca de 20 documentos. A autorização é necessária em qualquer viagem ao exterior para garantir que o animal não transmita doenças e nem retorne ao país de origem doente. Os documentos de saída não vale para a reentrada do animal, exceto o Mercosul, os países do Mercosul. O de ida, que a gente emite aqui, vale durante 60 dias para o retorno. Se extrapolar esses prazos, ela vai precisar procurar a autoridade sanitária em Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia. Mas para todos os demais destinos é necessário que, no retorno ao Brasil, ela emita o documento sanitário de acordo com os nossos requisitos, que são relativamente simples. É basicamente um tratamento parasitário interno e externo válido e a última vacina antirrábica também está válida. Então, não é um requisito complexo de ser atendido. E foi a falta do certificado sanitário que provocou a deportação de 2 cães dessa brasileira que morava em Portugal. Letícia diz ter planejado a mudança dos cachorros para Porto Alegre com 3 meses de antecedência e seguiu a lista de documentos exigidos pela empresa aérea. Eles foram vacinados, tiraram passaporte europeu e ainda microchipados para identificação eletrônica. Mas nada adiantou. Eles chegaram e me disseram, ou eles vão deportados, ou eles vão a sacrifício. E aí eu disse, eu só espero que eles voltem vivos, porque vocês estão submetendo eles a 30 horas de voo, sem alimentação, sem fazer as necessidades deles, e nem sedar eu posso mais. Diante de casos como este e de várias denúncias de maus tratos durante as viagens, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil na Justiça pedindo o fim da deportação de animais sem o certificado nos aeroportos do Brasil. Em troca, eles passariam por exames clínicos e ficariam em quarentena até que fossem liberados. A Justiça Federal de Guarulhos concedeu uma liminar acatando parcialmente o pedido do Ministério Público. A União recorreu, alegando que a decisão oferecia riscos à saúde pública. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a decisão de primeira instância. Então ele chega aqui no Brasil, se a pessoa não traz certificado, ele vai ficar numa quarentena, sofrendo uma quarentena, num local adequado,
né, que já existe, às custas do proprietário do animal, quer dizer que isso também não vai implicar num ônus financeiro para a União Federal, até que ele seja testado como em condições de poder, né, ser reintegrado ao seu meio natural. Na maioria das vezes ele era sacrificado, porque não são todos os países que têm essa preocupação em, né, assegurar o bem-estar para os animais. Até o fechamento dessa reportagem, a Advocacia Geral da União não havia sido notificada. Edgar é veterinário e um dos maiores criadores da raça Doberman no Brasil. Viaja com os cães todos os meses. E para ele, decisões como esta são importantes para preservar a vida do animal. Chegou lá, não gostaram do documento que chegou, por alguma razão, o cachorro tem uma feridinha, não aceitaram o cachorro com aquela feridinha, acharam que poderia ser, por exemplo, uma leishmaniose. Então, estão em dúvida. Não é assim, vamos mandar de volta o cachorro sem hidratar, sem alimentar, sem as condições adequadas para um animal viajar e simplesmente deportar, apenas porque a parte burocrática não condiz com o que eles gostariam. Então, eu achei muito bom, né, que houve essa adequação e tratasse o animal com mais respeito. E é bom lembrar que a medida só é válida para animais que vivem no Brasil e estão retornando de uma viagem no exterior. O que a gente passou, eu não desejo para ninguém. Tanto que quando eles desembarcaram, eu não quis nem saber de ex-marido. Eu cheguei, já tirei eles da casinha e eu só queria me certificar de que eles estavam bem. Para saber mais informações sobre esse certificado internacional, acesse o site do Ministério da Agricultura. Anote aí: